A segunda-feira marca uma semana da demissão do técnico Mano Menezes, que após longas reuniões se chegou à conclusão de que o trabalho dele estava estagnado e não teria uma perspectiva de crescimento satisfatória até a partida contra o River Plate. De lá para cá, a chegada de Eduardo Cudê movimentou o ambiente e com alguns dias do técnico argentino trabalhando em Porto Alegre, a gente já tem alguns relatos de direção e também de jogadores que nos fazem entender um pouco o tamanho do impacto desta mudança abrupta que a direção fez às vésperas do jogo mais importante do ano. Nesse vídeo a gente fala sobre quais são esses impactos trazidos por Eduardo Germán Cudê, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Eduardo Cudê e também sobre a saída de Mano Menezes e sobre os primeiros impactos que a gente já tem confirmados dessa mudança abrupta, dessa aposta que a direção do Internacional fez, pensando na partida do dia 1º de agosto contra o River Plate no Monumental de Núñez. Antes disso, eu quero convidar vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay e faz uma consulta grátis no teu veículo, beleza? Gente, já temos alguns dias, poucos é verdade, mas alguns dias da troca no comando técnico. Uma semana da saída do Mano, vão fazer aí 4 dias de Eduardo Cudê. E o que a gente pode, 5 dias de Eduardo Cudê, o que a gente pode falar sobre essa troca em termos de impacto no ambiente do Internacional? Eu não vou fazer relato nenhum, mas eu vou colocar aqui relatos que a gente ouviu nesses últimos dias. Que a reportagem ouviu em Bragança Paulista, na chegada do Internacional, que a direção tem dito também nos bastidores, e eu vou colocar todas essas versões aqui. Antes disso, eu só lembro, gente, é normal e é comum que quando chega um novo treinador, tudo fique um, entre aspas, mar de rosas no discurso público. É óbvio que quem está lá dentro vai valorizar o novo treinador, vai dizer que a escolha ela foi correta, e aí esses relatos eles acabam acontecendo mais. Isso é verdade. É do jogo. De qualquer maneira, é importante a gente relatar aqui para vocês o que as pessoas do bastidor do Internacional, jogadores, direção, estão falando em off sobre o contexto do ambiente do Inter a partir da saída de Mano e da chegada de Eduardo Cudê, tá? Vamos lá. A direção. Um relato que vem da direção é o seguinte, e eu já falei aqui que a direção afirmou ter demitido o Mano porque entendeu que o trabalho do Mano estava estagnado e sem perspectivas de melhora. Que eles fizeram uma análise do dia a dia do Mano, do dia a dia dos jogadores, do que o time apresentava nas partidas e viram, cara, ele não tá conseguindo crescer, ele não tá conseguindo melhorar. Então vamos apostar nessa troca aqui porque o Mano não vai sair daqui. E aí, com um novo técnico, a gente pelo menos tem uma imprevisibilidade que pode ser melhor. Pode ser pior, mas pode ser melhor e a tendência é que seja melhor. Foi por isso que eles trocaram e foi o primeiro relato que a gente recebeu sobre isso, tá? Já com alguns dias de Eduardo Cudê, o relato que um dirigente do departamento de futebol, um importante dirigente do departamento de futebol afirmou, é o seguinte, que o ambiente estava morno com o Mano Menezes e acomodado. E que agora, com a chegada de Eduardo Cudê, ele deu uma sacudida. Porque quem era titular já não sabe se vai ser titular, quem era reserva já sabe que pode ser titular. E a chegada de novo treinador, ela oxigena tudo isso. E de fato ela desacomoda muita coisa. E esse relato foi feito, que estava morno e acomodado com o Mano Menezes e não podia chegar assim contra o River Plate. E por isso a troca e que deu uma sacudida no ambiente do Internacional. Eu quero aqui colocar agora relato de jogadores, tá? Um dos jogadores, por exemplo, e esse relato foi o mais forte, e o Jairo Vinck, do canal do Baldaço, relatou isso lá na concentração do Internacional em Atibaia, e os repórteres que estavam lá ouviram isso desse jogador, e aí eu vou fazer as ponderações aqui, porque eu sei que foi uma declaração que deu uma certa polêmica. Esse jogador disse, primeiro, que não sabia o que precisava fazer
quando entrava em campo, que se sentiu um pouco perdido no time do Mano Menezes, que às vezes o Mano colocava ele durante o jogo e ele não sabia muito bem o que fazer, não entendia muito bem o que fazer, e que agora isso mudou completamente com o Eduardo Cudê. Gente, é óbvio que o Mano dá uma mínima orientação pro jogador quando ele entra, não é sobre isso. Mas é sobre o fato de que o jogador se sentia perdido no esquema do Mano e sobre o que o Mano estava tentando propor nos últimos dias. Ou que o próprio Mano e que os jogadores viam o Mano um pouco perdido, sem saber o que fazer nas trocas e sem saber o que fazer para organizar a equipe para as partidas. É sobre isso. É um relato forte? É um relato forte. E é um relato que a gente pode fazer ponderações? É claro, mas é um relato que veio do vestiário. De um jogador é verdade. De outro jogador, a gente recebeu o seguinte relato. Que os treinos são muito mais intensos, tá? Muito mais intensos que agora, com o Eduardo Cudê. É uma correria, é treino como se fosse, o JB citou porque ele ouviu esse relato, treino como se fosse treino físico de pré-temporada, todo dia no CT, e que os jogadores gostam disso. Os jogadores gostam de correr no treino. Então eles têm gostado da intensidade do trabalho de Eduardo Cudê no comando técnico do Internacional. E que com o Mano já estava não tão intenso assim. E de fato a gente sente um pouco essa diferença nos trabalhos do Internacional. Esses são os primeiros relatos de Eduardo Cudê no comando técnico e ainda um pouco sobre a saída de Mano. O Mano não era uma unanimidade entre o grupo de jogadores. Mas o trabalho do Mano em 2022 fortaleceu muito a moral dele com o grupo. Porque os caras, respeitavam muito o Mano, pela moral que o Mano tinha. Mas existiam algumas divergências, e isso é óbvio, é um grupo de 30, 40 jogadores, sempre tem esse tipo de divergência. Mas existia. E a chegada do Cudê, porque essas divergências estavam aumentando, ou essas insatisfações veladas de alguns jogadores, elas estavam aumentando, a chegada de Cudê oxigenou. Esse é um relato geral do vestiário do Inter desde a chegada do novo técnico. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!